Em julho de 2017, foi aprovado em Brasília, na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, o projeto de lei que estimula a criação de bancos de alimentos para receber, selecionar e distribuir gratuitamente alimentos. No Brasil, já existem 218 bancos de alimentos. Na matéria a seguir, vamos entender como eles funcionam. O Banco de Alimentos é um equipamento público de segurança alimentar e nutricional. Ele tem a função de buscar doadores de alimentos, em geral alimentos que estão perto da data de vencimento ou que já não estão em condições de comercialização, mas estão próprios para consumo humano. E eles redistribuem para instituições socioassistenciais, de educação, saúde, enfim, para populações que possam fazer o consumo rápido desse alimento. Então ele complementa a refeição que já são oferecidas nessas instituições. Um dos exemplos que eu mostrei foi o Banco de Alimentos, que é dentro de uma central de abastecimento, que é a Ceasa, do Distrito Federal. E um outro foi do Banco de Alimentos em Ribeirão das Neves, que ele também utiliza o que sobra produtivo, né, no caso dentro de um presídio, e distribui para escolas. Essa aproximação, né, entre o que poderia estar sendo jogado fora, né, e as instituições ainda precisa crescer mais, né? No evento falou-se muito da estruturação desses bancos de alimentos e da ideia de você conseguir criar uma base em que todos poderiam ter semelhanças que possam ser medidas para saber o quanto está se destinando desses alimentos. Mas para além desses bancos de alimentos, que outras iniciativas estão sendo tomadas e que estão no radar de vocês, que a gente pode discutir como políticas públicas que estão ajudando a trazer esse tema do desperdício para a pauta brasileira também? O Banco de Alimentos em si é uma iniciativa muito interessante, inclusive ele nasce muito relacionado com o combate à fome, né? Da gente conseguir garantir a alimentação nas populações que não têm acesso a esse alimento. Mas a gente está falando de uma medida que consegue resolver o entrave que a gente tem da doação direta. Então, como é que a gente consegue trabalhar e destravar alguma política pública para que o próprio supermercado ou restaurante possa fazer uma doação direta para a população sem precisar do intermediário, sem precisar dessa estrutura de intermediação entre os dois processos, né? A gente sabe, por exemplo, esse exemplo do refeitório gastromotivo, que eu acho que é um exemplo que é bem interessante, de como ele recebe o alimento e transforma esse alimento, e o processo de transformar esse alimento já é um processo de empoderamento em si, e entrega isso tanto para a população como para a população de baixa renda, mas como é que um projeto como esse, inclusive, dependeu de um financiamento do setor privado para que ele aconteça, né? Como é que isso poderia ser visto em escala como uma metodologia, que pode ser uma metodologia de implementação a nível nacional, né? Como é que a gente consegue trabalhar com isso? Existem alguns projetos, por exemplo, lembro agora do Farm Square, que é um projeto de um aplicativo que você consegue ter uma relação diretamente com o agricultor, que é extremamente interessante, porque se eu tenho todo um trabalho e toda uma problemática de responsabilização dos envolvidos na cadeia produtiva, eu posso falar diretamente com o pequeno produtor, saber o que é que ele tem em excedente e comprar diretamente dele. E isso vem de acordo também com redes de compras coletivas. Então a gente tem cada vez mais essa organização, essa colaboração entre os consumidores para poderem comprar diretamente o produtor. Temos o CSA, que é o Community Supported Agriculture, que já vem tendo vários exemplos na Europa, da pessoa adota o agricultor e consome o cabaz daquilo que o agricultor está entregando de acordo com a sazonalidade. Então eu acho que o trabalho de aproximação da cadeia é um trabalho de aproximação da problemática e é uma resolução. Gente, se nós temos um conjunto de entraves no meio do caminho entre quem produz e quem consome, então vamos começar a criar pontes entre quem produz e quem consome com diversas ferramentas, que eu acho que é um caminho muito interessante. Mas acabam sendo iniciativas pontuais, né? Quer dizer que, pensando em escala, é difícil dar conta de todas essas necessidades que acontecem e da diversidade também que a gente tem no próprio território, né? De como resolver isso com medidas mais objetivas. Uma delas, né, que se falou também nesse evento, foi a questão de facilitar a doação do alimento direto. Porque isso hoje há entraves legislativos que impedem que isso aconteça na prática. Né? E como você pode trabalhar também a responsabilização de cada um dos elos dessa cadeia, para você não sobrecarregar ou acabar inviabilizando quem doou aquele alimento para quem vai consumir. Sim, porque é uma responsabilização muito
complexo, não é? Entender como é que você vai colocar nas costas de quem está querendo doar o alimento a responsabilidade sobre os impactos que esse alimento vai exercer. Quando a gente sabe que tem impactos, o alimento, o prazo, existem algumas discussões até se a gente poderia transformar o prazo de validade do produto e dizer consumir preferencialmente antes do fim de, e aí quando a gente está próximo do prazo isso pode conseguir combater alguma coisa na legislação? Ou será que a gente pode fazer essa doação direta através de um intermediário, ter algumas pulverizações de intermediários que podem ajudar nesse processo em vez de canalizar tudo para um sistema? Então acho que tem muito mais a ver com criar uma metodologia de poder combater os entraves que a gente tem, né? A gente teve, por exemplo, aquele caso que foi bem polêmico dos queijos com a Roberta Sudbrack, né? Que foi um caso que foi extremamente polêmico, que existia uma questão muito clara de homologação e padronização. Então nós temos um conjunto de selos, nós temos um conjunto de entraves que muitas vezes dificulta a pequena produção local e faz com que um alimento que está em qualidade, que não está com nenhuma questão, pode ser consumido perfeitamente de um produto local, seja descartado e jogado no lixo, porque ele não tem o selo estadual, apesar de ter um selo federal, não tinha o selo estadual. Então, como é que a gente trabalha também com essa questão da homologação e padronização, né? Agora me veio uma fala da Kathleen, quando foi o evento do Sem Desperdício, que me deixou pensando assim, porque ela falou, se a gente melhora o desperdício, se a gente consegue reduzir, será que a gente vai perder doadores de alimentos? Como é que a população que depende dessas doações vai subsistir? Então, eu acho muito importante traçar políticas públicas em paralelo para combate à fome e para combate ao desperdício, para que nenhuma das duas dependa da outra. E a questão da comunicação aí é muito importante, né? Quer dizer, fazer chegar ao consumidor essa consciência de que ele que está jogando fora poderia estar alimentando outras pessoas, né? Até para empoderar esse consumidor, dele pensar formas de aproveitar esse alimento, né? O desconhecimento a respeito da utilização integral dos alimentos é muito grande. Existem alguns projetos bem interessantes, né? Temos, por exemplo, o caso do Sesc Mesa Brasil, que trabalha exatamente com isso numa escala maior do que a gente vê em pequenos projetos individuais, né, que vão acontecendo. Temos, por exemplo, também uma experiência de capacitação com as merendeiras. Então, como é que a gente pode capacitar as merendeiras da escola e dar essa autonomia também para a própria direção da escola de poder cozinhar integralmente os alimentos? E entender que isso pode ser extremamente gostoso, né? Como é que a gente faz uma campanha de conscientização e usando muito também o varejo, os supermercados, todos os lugares onde as pessoas têm acesso à televisão, para poder trazer isso como uma pauta. Não tem problema nenhum e pode ser muito legal eu fazer um brownie com casca de banana quando eu recebo os meus amigos em casa. Pode ser o tema de conversa, inclusive. Então, como é que a pessoa pode se empoderar disso? E, principalmente num cenário de crise, entender que de uma melancia eu consigo fazer um risoto. Então, saber que a gente está reduzindo o desperdício ao mesmo tempo que está empoderando a pessoa que tem menos condição de poder inventar a comida e não se restringir a meia dúzia de produtos e acabar por entrar muitas vezes no ultraprocessado, que parece mais em conta, né? Quando a gente desperdiça metade da melancia, a gente acha a melancia cara. Agora, se com a melancia a gente consegue fazer o suco e a refeição inteira, né? Como é que isso muda? Isso fica muito mais fácil, né? A gente já está chegando no final do programa e aí pensando em recomendações, né? Pensando no papel do legislativo. Como é que a gente pode trabalhar, então, sugestões e que prioridades a gente poderia colocar nessa pauta que ainda é pouco visível e dada pouca atenção, né? A gente tem muitas leis em nível federal tramitando ainda projetos, mas que ainda não chegaram a se tornar legislações. O que vocês, na verdade, recomendam como prioridade nessa questão do desperdício de alimentos? Eu priorizaria focar na agricultura, na implementação de melhorias a nível técnico, de equipamentos, de educação para o agricultor e também na fase do transporte, porque sabemos que os caminhões hoje em dia percorrem distâncias muito longas com alimento perecível e que não são bem condicionados. Então, focaria nessas primeiras fases da cadeia. A primeira coisa que eu colocaria no sinal vermelho, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos reduziu em mais de 50% o financiamento. E o PAA, que existe desde 2003, é o que garante que o pequeno produtor da agricultura familiar está produzindo, a compra é feita por parte do governo, né? E o governo destina isso para associações com população vulnerável. Então, é um programa de extremo sucesso que faz com que o agricultor tenha uma garantia de compra e que está completamente condenado nesse momento. Então eu colocaria, vamos salvar o PAA, não vamos perder o PAA, inclusive porque o PAA tem tudo a ver com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também garante que 30% da produção vem da agricultura familiar, então de novo encurtamento da cadeia, e tem uma política que está agora em tramitação, né, que vai entrar agora em tramitação no Senado, já passou na Câmara dos Deputados, que é a Política Nacional da Agricultura Urbana.
Então, a gente pensar como é que essa política nacional pode ser implementada ao nível municipal e ao nível estadual e isso transformar-se num plano de alimentação urbana, um plano de agricultura urbana. Então, como é que a gente consegue olhar como é que o alimento chega, capacitação, informação, distribuição, doação para redução de perdas e desperdícios. A gente consegue olhar para isso como uma política integrada, pegando já as demandas do Governo Federal, as políticas que estão em tramitação no Governo Federal e implementando isso na ponta, a gente consegue garantir 30% da agricultura familiar nas escolas, a gente consegue garantir junto com as escolas uma educação alimentar de qualidade, a gente traz informação para o consumidor além da publicidade que ele recebe e talvez a gente consiga começar a fazer essa transformação e mudar a legislação para permitir que realmente esse número comece a reduzir ao mesmo tempo que a gente está combatendo a fome e a obesidade no país. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Mônica. Obrigada, Alba. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê nas redes sociais. Aproveita e segue a gente no Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.